Olá, beleza, galera? Bom, quero falar hoje aqui, né, sobre um assunto fora de, de análise, tá? Vou falar hoje fora de fluxo, fora de análise técnica, mas a questão psicológica que para mim é uma das que influenciam mais na hora de tomada de decisão. Então, o que eu quero falar hoje aqui é sobre catástrofes financeiras e sofrimentos emocionais, né? Porque isso acontece com a maioria dos traders. Então, muitas vezes eu vejo que muitas pessoas iniciantes, até mesmo alguns que já operam há algum tempo, eles vêm para o mercado com aquela ilusão, né, de ficar rico no outro dia, ficar rico no mesmo mês, ficar rico rápido. E sem entender alguns dos conceitos, né? E um dos conceitos que eu acho bem interessante é que esse mercado, ele é um mercado de risco. E se ele é um mercado de risco, eu tenho que arriscar. Só que os resultados, eles são incertos. Então, o resultado sendo incerto, como é que eu vou atuar nesse mercado de resultados incertos? Então, muitas vezes a gente é para tomar uma decisão que eu tomaria na minha vida, né, secular, que no mercado eu não tomo. Por exemplo, quando eu vejo um perigo, eu fujo do perigo. E no trade a gente acaba fazendo ao contrário, acaba aceitando o perigo e esse perigo às vezes te leva a uma dor emocional, né? E essa dor ela é gerada, eu tenho até um conceito que os dois maiores medos, né, que dizem que são o medo da morte e o medo de falar em público. E seguido dos outros dois é o medo de perder dinheiro e o medo de errar. Então, a maioria dos trades, uns são muito afoito, né? Vão com sede ao pote, né? Acabam indisciplinados por não aceitar risco, né? Porque o segredo que eu vejo para eliminar essa catástrofe financeira e sofrimento emocional é o que? O controle de capital, né? E seguir regras do jogo. Que essas regras, quem cria é você. Essas regras não tem. Ninguém te dá uma receita de bolo pronto. Então você tem que criar regra. Você tem que ter o teu controle financeiro, certo? E você tem que ter o teu controle emocional também. Então, qual o segredo que eu tenho que ter para me ter, né, um controle emocional? Por incrível que pareça, a maior competência de um trader é aceitar o risco da operação. Então, por exemplo, se eu sei que o mercado é incerto e se eu entro alavancado demais, se esse mercado vem contra, isso acaba me gerando catástrofe financeira e uma dor emocional. Por quê? Porque eu entrei na operação com a perspectiva de que ia dar certo. Isso que você tem que entrar no mercado sem perspectiva, como que eu posso explicar? Com a perspectiva de um vencedor, mas não com a perspectiva de que aquilo ali vai dar certo, porque se aquilo não dá certo, você cria um vácuo na tua mente que precisa ser preenchido. Então você vai em busca de uma operação que vai dar certo. E isso, essas decisões em cima de erros que geram mais erros ainda. Então essa vai gerando a catástrofe financeira e mais do emocional. Então se eu entro com um lote numa situação onde eu entro na operação e aceito aquele risco, se der errado, eu vou estar tranquilo. Porque eu entrei, que eu sabia que a operação era incerta. Quando eu entro, tem que ter parceiro comigo. Se não tiver parceiro, a operação vem contra. Eu estopo, certo? O stop é um controle de financeiro, é teu amigo. O que acontece é que a gente aprende muita coisa errada e que a gente tem que entrar no trade e acertar, né? Essa é o conceito que eu vejo. Ah, eu tenho que acertar porque eu sou o melhor e eu não posso errar. Então não existe isso daí. O trade, ele é incerto. Se ele é incerto, então o jogo que eu tenho que montar, o que eu tenho que fazer é o que? Controlar meu capital e controlar minhas emoções, tá? O que acontece com o medo? Que gera o medo? O medo não é gerado pelo medo de clicar, mas o medo de errar. Então a maioria das vezes a gente hesita em entrar no trade
Não por medo de clicar, mas o medo de errar, de entrar no trade e dar errado. Por quê? Porque eu não estou aceitando o risco. Quando eu aceito o risco, esse conceito começa a mudar. Eu começo a entrar num trade mais tranquilo, eu começo a ser mais disciplinado, começo a ser mais confiante. Então, todo o segredo, a maior competência que tem é em aceitar o risco. Esse que é o segredo, né, que aconteceu para mim, e eu venho conversando com muitos amigos e foi também a chave, a virada da chave para ter resultado, né? Então, muita gente procura muito entender todos os conceitos de análise técnicas. Claro que a análise técnica, a análise de fluxo é muito importante, mas a parte psicológica, essa parte de aceitar o risco, a parte de controle de capital, ela é muito, muito, muito importante. E eu digo a mais importante ainda do que análise técnica, análise de fluxo, ou análise fundamentalista, qualquer tipo que você usa, entendeu? Então, fazendo isso, você começa a pensar, né, como um trade, raciocinar como um trade. Uma das coisas que eu acho interessante é que quanto menos você se preocupa, né, em saber se está certo ou errado, mais claro fica para você o mercado. O mercado começa, porque o mercado é neutro, né? Ele é neutro, ele não te dá sinalização negativa nem positiva, ele é neutro. Então, as tuas atitudes que fazem com que você se torne um trade vencedor ou um trader perdedor. Então, raciocínio de pensar como trader, principalmente raciocínio de aprender a aceitar o risco. Quando eu aprendo a aceitar o risco, quando eu sei que eu não devo saber todas as variáveis do mercado, eu não sei para onde o mercado vai, o que tem que acontecer quando eu entro na operação, eu tenho que ter parceiro comigo para me ajudar. E se essa operação vir contra, eu aceitei o risco, então eu tenho mais capital para a próxima operação, para o próximo trader, né? E quando chega naquela situação que deu o drawdown diário, paro de operar e no próximo dia, né? Então tenho que ter a disciplina, tem que ter a competência de de aceitar o risco, né? De aceitar o risco e, né, proteger meu capital. Isso que vai me dar consistência, isso que vai me dar direção e vai me tornar um trade consistente. Então é isso aí que eu queria trazer para vocês. Tá? Agora eu vou passar uma série aí de comportamento psicológico, né, que eu tenho aprendido durante algum tempo e tem me ajudado bastante. Beleza? Então é isso aí, galera. Abraço, até a próxima.